O apocalipse zumbi não está apenas no cinema. Olá pessoal, olha só, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita esse momento, esses segundos iniciais do vídeo e vai aqui no botãozinho embaixo e clica inscreva-se. E depois que você se inscrever, você vai aqui no sininho, aperta o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos em tempo real, ok? Agora indo ao nosso papo, olha só, você que me acompanha há um certo tempo sabe que eu falo de vez em quando sobre esse tema. Qual o tema? Apocalipse zumbi. E se é uma coisa que a gente também sabe, que esse é um dos temas prediletos do cinema. Mas uma questão continua a incomodar. O apocalipse zumbi é pura ficção ou é uma ficção espelhando uma realidade? Eu lembro bem que em outro vídeo eu comentei com você. Existem documentos americanos com planos para combater um possível apocalipse zumbi. Teoria da conspiração? Pode ser. Mas nesse caso americano, existe um documento no Pentágono que afirma a possibilidade de um apocalipse zumbi. Você lembra quando o John Boy falou aqui de uma arma da Rússia que poderia transformar as pessoas em zumbi? Pois é exatamente isso. Uma outra superpotência afirma a possibilidade de um apocalipse zumbi. A poderosa Rússia. A notícia foi confirmada pelo próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin. Confirmada pelo presidente e endossada pelo secretário de defesa da Rússia. Ou seja, o governo russo já possui essa arma futurista. A arma psicotrômica que altera a consciência. Que transforma as pessoas em verdadeiros zumbis. E é claro, há muitos segredos nessa história, tem mosca nessa sopa. O que foi informado até o momento é que essa arma futurista pode afetar o sistema nervoso central. O objetivo é militar e político. Utilizar essa arma que transforma em zumbis contra nações inimigas. Mas por que haveria segredos não revelados nessa história? A resposta, segundo eles, é simples. Porque se trata de uma arma secreta para a defesa nacional. Aliás, por falar em segredo, todos os países possuem seus próprios segredos. Segredos escondidos dos simples e pobres mortais como eu e você. Observação. A notícia não deixa claro, não deixa explícito que a arma transforma em zumbis comedores de carne humana. Mas não seria esse o grande segredo dessa arma zumbi? Fica a questão no ar. A ideia de que os mortos podem voltar a viver, ou no mínimo voltar a ter uma vida animal, vegetal, não se trata de uma ideia nova. Está presente na história e em algumas culturas. E nesse ponto, guardando as devidas diferenças. De vez em quando a gente encontra aqui e ali essa ideia ou histórias de um morto que voltou a viver. Inclusive, a gente pode encontrar um paralelo na Bíblia Sagrada. Todo mundo conhece aquela história que Jesus Cristo teria trazido Lázaro de volta dos mortos. Diante do túmulo, Cristo pede para que Lázaro saia. E o mais interessante nessa história, quer seja literal, uma alegoria, é que as irmãs de Lázaro afirmavam que ele estava cheirando mal. Lázaro estava em decomposição. E mesmo assim, ele retornou dos mortos. Esse exemplo é apenas para demonstrar a nossa vontade de continuar vivo. E para não esquecer, essa prática de comer carne humana não é estranha na história do homem. Hoje todo mundo sabe que a prática do canibalismo foi comum em algumas civilizações e tribos indígenas. Retomando, eu falei para você sobre a alteração de consciência produzida por essa arma russa. Mas o que significa isso em poucas palavras? Perda parcial ou total do controle da consciência. Exemplo bem simples. Quando alguém toma drogas alucinógenas como cocaína,
cocaína, heroína, ou então quando fica embriagado por bebida alcoólica. E você sabe que é muito comum as pessoas não lembrarem o que aconteceu durante o momento em que sua consciência estava alterada. Ô Carlos, essa história de zumbi é coisa de filme de terror. É só pra meter medo no povo e ganhar dinheiro. Pode ser, mas a possibilidade existe. Pergunta: por que o Departamento de Defesa americano produziria um documento afirmando essa possibilidade? Mas vale lembrar, o apocalipse zumbi pode surgir de outras possibilidades. Por exemplo, vírus manipulados produzidos em laboratórios militares. Outro exemplo, a mutação do vírus da raiva, naturalmente ou manipulado. Não, o apocalipse zumbi não está apenas no cinema, está em documentos secretos, está nas palavras do presidente russo. Um detalhe: o cinema não é apenas diversão, entretenimento. O cinema é também um veículo de comunicação. Muitas vezes o cinema é um transmissor, um instrumento de mensagens subliminares. A raça humana já se viu diante de muitas e muitas doenças. Doenças infecciosas terríveis. Epidemias e pandemias fazem parte da história da humanidade. A peste negra, a gripe espanhola, o HIV são alguns exemplos. E nos últimos meses, o Zika vírus tem sido um outro exemplo. Exemplo do poder de um vírus e sua transmissão. Transmissão muitas vezes vindas de animais ou insetos. Uma coisa parece certa: a ideia de que o homem já dominou a natureza, que sua inteligência domina tudo ao seu redor, pode não ser uma verdade. Pode ser uma grande mentira. Mentira que tem levado a humanidade a pagar um preço alto. Humanidade que pode chegar ao fim através de um apocalipse. De certa forma, os zumbis fazem parte do nosso imaginário. Um imaginário que mistura medo e diversão. As histórias de zumbis rendem milhões de dólares. O cinema, os games, as histórias em quadrinhos faturam alto em cima dos zumbis. Há décadas eles aparecem nas telas. Andando em bandos, o zumbi caminha. Quase sempre caminha lentamente, até alcançar um ser humano que não foi contaminado. Estranhamente, os zumbis nos deixam fascinados. Pelo menos no mundo virtual, né? O zumbi é um ser assustador, mas a gente paga para assistir. Eu diria que isso é a nossa contraditória atração pelo medo. No entanto, uma pergunta parece não querer calar. É possível um apocalipse zumbi? O pai, a mãe, o irmão, o melhor amigo, todos podem se transformar. Se transformar numa espécie de humano animal feroz. Um zumbi raivoso, com vontade, com o instinto de morder e matar. Instinto de morte. Isso porque já não existe nem razão, nem consciência. A racionalidade humana morre com a contaminação. O infectado se torna irracional. Existiria uma saída para quem escapa da infecção? Sim, matar a pessoa infectada. Matar para sobreviver. Minha opinião: ficção e realidade se misturam. Pergunta: será que não estamos numa Matrix? Olha só, mesmo uma simples droga pode mudar o nosso comportamento. E na guerra vale tudo. Tudo vale para derrotar o inimigo. O maior problema dessa possibilidade de um apocalipse zumbi: a arma desses poderosos sair do controle. Os próprios dominadores, os próprios poderosos perderem o controle da sua arma, que pode ser uma arma química ou biológica. Resultado: contágio global. O apocalipse zumbi. Homens mortos devorando seres humanos ainda vivos. O pior dos pesadelos: ser devorado vivo. O pior dos pesadelos e um dos mais temerosos. E quando eu falo em temeroso, eu entro na questão do medo. E por falar em medo, eu gostaria de recomendar um livro para quem faz história ou mesmo por curiosidade. É esse livro aqui, ó, muito interessante. História do Medo no Ocidente. O autor faz um relato, principalmente durante a Idade Média, dos vários medos que as pessoas tinham. Por exemplo, medo do escuro, medo de fantasma, medo do diabo, medo dos mortos. Fica, portanto, a dica desse livro, A História do Medo no Ocidente. Nesse ponto, uma possibilidade vira uma pergunta: será que já não estaríamos contaminados sem saber? Vale sempre lembrar, esse mundo pertence aos poderosos. A grande maioria da população pode virar, se é que já não virou, cobaia desses poderosos. A depender do momento e da necessidade, nós viramos ratinhos de laboratório a qualquer momento. Pode ser uma interpretação errada? Claro, mas eu,
Carlos, não descarto a possibilidade de um apocalipse zumbi. Mas eu vou te dizer uma coisa, pelo menos a nível simbólico, os seres humanos aqui nos nossos dias já devoram seus semelhantes. O apocalipse zumbi seria apenas a materialização, a visibilidade e materialização desse desejo de devorar o outro. Minha opinião. Talvez o pior nessa história toda não seja um apocalipse zumbi de mortos-vivos tentando devorar outros seres humanos. Talvez o grande horror serão os seres humanos não convertidos em zumbi deixando seus instintos aflorar. Muito pior que o zumbi é quando os seres humanos chegam a um estágio que não conseguem mais controlar seus instintos de destruição. Instinto de extinção da própria espécie. Mas a natureza tem suas leis. Um apocalipse zumbi pode ser o começo do fim. Fim da raça humana. Mas eu gostaria de enfatizar: fim desta raça humana. E sempre torcendo para que essas possibilidades estejam completamente equivocadas. Por isso que eu renovo aqui mais uma vez o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.